Amém. Carta de Paulo aos Efésios, que nós estamos caminhando aí nessas reflexões, sermões expositivos a partir desse texto tão rico da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, nós meditamos no domingo passado até o versículo 6, falando de que nós somos todos chamados para vivermos justamente dignos, de forma digna desta vocação, todos chamados para sermos de Deus, todos chamados para sermos igreja, família de Deus, vivermos em humildade, vivermos apoiando, suportando uns aos outros, vivendo aí uma vida realmente dedicando, esforçando pela unidade que o Senhor já fez pela igreja. Ele é que fez e que faz a unidade. Mas é interessante, a gente destacou, não é? Que nós devemos nos esforçar para justamente manter, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito. Aí nós começamos então nessa noite a partir do versículo 7, o santo ministério e o serviço dos santos. O próprio título aqui já nos conduz para aquilo que queremos justamente compreender desse texto. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, eu pedi para repetir bem o início do vídeo, a cena muito bem escolhida por Wesley, né, o nosso, como é que chama, Wesley? Nosso produtor de vídeo. O povo no deserto murmurando contra Deus e contra Moisés. Vocês viram que eles cercaram Moisés e eles começam a questionar. O texto diz que eles começam a falar, nos trouxeste aqui para morrer. Nós estávamos comendo grandes panelas de carne lá no Egito, e você nos trouxe aqui para morrer. Imagina deserto, deserto é deserto. E Deus diz assim, eu te levei ao deserto para ali falar ao teu coração. Justamente Deus começa a mostrar que Ele é que sustenta. Ele mandou o pão do céu, mandou as cordonizes, que eram aves, Ele mandou água, mas aqui e ali Ele deixava o povo, né? Justamente no processo de crescimento, nós dependemos de Deus, de nós, desse deserto, dependemos de quê? E eles achavam que dependiam às vezes de Moisés ou do próprio deserto, e por isso brigaram com Deus. O apóstolo Paulo, nós vimos, está falando aqui em todo esse tempo desta carta sobre a igreja, a doutrina da igreja, a eclesiologia,
e vimos que ele vai destacando que nós, a igreja, somos o povo que ele amou antes da fundação do mundo. Que ele nos deu vida estando nós mortos. Que ele nos selou com o Espírito Santo. Que ele é quem nos chama, ele é que nos ama. A graça dele. Nós temos até um nível de livre agência, podemos até tomar algumas decisões, mas de fato vimos que livre-arbítrio nós não temos, e a livre-árbitro da minha vida eu nem quero ser, eu quero ter o Senhor. Eu não quero ser emancipado como o mundo ocidental tem brigado para ser emancipado no sentido de ser livre de Deus, não precisar de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Eu faço minha vida, eu construo meu destino, eu defino meus caminhos. Eu não quero isso. Eu sou filho de Deus, eu tenho um pai. Então, eu não quero ser o livre juiz da minha vida, eu tenho um supremo juiz maravilhoso que ao mesmo tempo é o meu pai, que enviou Jesus e me adota na família dele. E vimos como Paulo ora por 2 vezes clamando para que nós pudéssemos ter profundas convicções dessa grande verdade revelada, o poder de Deus que operou na ressurreição de Cristo, operando na vida da igreja, e para que nós pudéssemos ter iluminação do Espírito para toda essa compreensão. E agora ele começa a falar que nós devemos viver de acordo com essa vocação. Fomos chamados para ser de Deus, fomos chamados para ser família de Deus, e precisamos viver de acordo com essa vocação. E agora ele entra, depois de falar sobre essa unidade do corpo de Cristo, ele fala que o Senhor concedeu dons à igreja. E ele concedeu dons. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Ele que desceu às regiões mais escuras dessa terra, ele subiu ao céu e deu dons para a igreja. Dons, dádiva de Deus. Para que dons? Para que dons? Dons da graça, dons para servir, dons para servir. Servirmos uns aos outros nessa jornada, que às vezes é um grande deserto, e que precisamos justamente do apoio uns dos outros. Isso é ser igreja, a gente apoiar uns aos outros. E o Senhor nos deu dons espirituais. E aí ele começa falando desses dons. Interessante aqui, observem bem, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu concordo com os intérpretes que entendem aqui que estas pessoas, elas mesmas, são um dom de Deus para a igreja. Líderes são doados como dons para a igreja. Os evangelistas, os profetas que Deus deu do Antigo, do Novo Testamento, os apóstolos que tiveram um papel imprescindível na obra do Evangelho, os evangelistas que ainda estão hoje pregando aí, os evangelistas, e os pastores mestres. Então, estes líderes, que são um dom para a igreja, que estão servindo a igreja, eles, nos diz a palavra, não é? Então, servir é uma graça. Servir é uma graça. Esse texto, quando fala que o Senhor nos deu dons, então, a graça de servir, seria o tema da nossa reflexão nessa noite. A graça de servir. A bênção de poder servir uns aos outros, servindo a Deus, servindo ao Senhor nesse mundo, abençoando vidas. Então, esse grupo que serve a igreja como um presente do Senhor à igreja. Servir é uma dádiva, é um dom de Deus. Servir traz significado à nossa vida. Um pastor amigo, fazendo uma crítica, ele disse: eu estou cansado de algumas mensagens que a gente ouve do povo, pastores, só falando de como se o povo fosse um monte de soldadinhos que a gente fica treinando para servir a igreja, no sentido de servir um império religioso, um líder religioso, para os projetos pessoais daquele líder. Construir um prédio, construir algum projeto pessoal desse líder, o nome desse líder, alguma coisa assim.
E eu sei que procede a crítica dele em parte, mas a gente pergunta, e aí? Se a gente não concorda em que o povo esteja servindo os líderes, porque de fato não é essa a visão. Nós estamos, os líderes, para servir a igreja, servirmos uns aos outros, servirmos a Deus, edificarmos uma igreja para a glória de Deus, servirmos o mundo com o evangelho, com a misericórdia do Senhor, com o socorro, com a oração, com a palavra, de alguma forma. Então, eu concordo com a crítica dele, só que há um outro aspecto muito grave, é que servir é uma dádiva, e servir dá significado à nossa existência. Nós somos criados para adorar o Senhor e para servir. Nós somos criados para adorar o Senhor e para servir. Lá no jardim, Adão já cuidava do jardim. A bênção de tocar na terra, de cuidar dos animais. Então já havia trabalho como bênção, servindo a Deus, cuidando do jardim. E aí vem o pecado, a queda e tudo, e nós somos chamados a continuar servindo, cuidando uns dos outros. E se nós não adoramos, nós perdemos o sentido da nossa existência. E se nós não servimos, nós também perdemos o sentido da nossa existência. Isso é por demais profundo. Quando você fica na igreja só recebendo, ao invés de crescer, você vai murchar. Ao invés de você parecer que vai inchando, como alguns dizem, que fica só comendo, né? E isso nunca vira uma energia para servir, mas na verdade você vai murchar. A lógica de Deus é amá-lo, adorá-lo e servir. Servir a Deus servindo a igreja, servindo uns aos outros, servindo o Senhor nesse mundo. E isso traz sentido então à nossa vida, significado. Você não encontra porque nós encontramos a nossa identidade no Senhor. A vocação para sermos dele, para amá-lo, adorá-lo e para servi-lo. Por isso é que ele concedeu dons, dádivas do Espírito Santo, graça da parte do Espírito Santo para nós servirmos. Servir é um privilégio. Então, o primeiro aspecto é que servir é uma graça, a graça de servir. Servir é um privilégio. O privilégio dos líderes, privilégio indescritível, inigualável, irmãos, que é ser pastor líder, pastor mestre, poder servir os irmãos com a palavra, lavando os pés dos irmãos, ensinando a palavra e aperfeiçoando os crentes, Eu fico pensando nisso e quero ser muito sincero com a igreja. Não tem como expressar o privilégio realmente de ser pastor, de servir a igreja, de servir o povo de Deus. É um privilégio indescritível. E esses líderes aqui, diz a palavra, então o privilégio de servir dos líderes, o privilégio de servir dos ministros de Cristo. Quem são os ministros de Cristo? Historicamente, nós temos chamado de ministros de Cristo justamente os pastores, líderes, que são chamados também, então, de ministros do Evangelho. Não está errado. A palavra ministro é servir, ministério, de onde vem ministro, ministério, diaconia, servir. Por isso aqui diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, pastores e mestres, com vista ao desempenho dos santos para o desempenho do seu serviço. Com vista ao aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, servir, terceiro aspecto aqui da nossa reflexão, servir exige aperfeiçoamento. Servir exige aperfeiçoamento. Servir é uma dádiva, servir é privilégio, servir exige aperfeiçoamento. Então, você tem o dom de ensinar. Paulo diz assim, quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, a ideia de passar pelo esmeril. De se aperfeiçoar para ensinar.
Ele diz: quem tem o dom de aconselhamento, faça isso com dedicação. E os outros dons todos, então, exigem este desempenho, esse aperfeiçoamento para o desempenho. Aperfeiçoamento para o desempenho. Para você desempenhar, para você servir com o desempenho melhor possível, você precisa de aperfeiçoamento. Aí nós trabalhamos aqui várias questões, né? Nós trabalhamos discipulado com homens, com mulheres, trabalhamos os grupos pequenos nas casas, trabalhamos aqui, vamos ter escola dominical, vamos ter aí, temos na quinta-feira um culto de oração para você vir orar. Tudo isso nós estamos sendo aperfeiçoados para servir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Esse momento do culto é apenas um momento da igreja. Como a nossa igreja é pequena, não é? Então a gente não quer e nem vai ficar enchendo de agenda aí de coisas. Mas é muito importante você perceber os seus dons. Dom é para servir. Eu gosto de orar, né? Eu gosto de limpar, eu gosto de pregar, eu gosto de cantar. Então, você vai percebendo os dons que Deus tem te dado para o serviço do corpo de Cristo. Então, a gente tem esse momento tremendo, que é o momento da adoração, e aí um ajuda na recepção, outro veio limpar aqui ontem, outro vem e ajuda no louvor, outro toca, e a gente serve uns aos outros nesse momento em que a gente adora o Senhor. Mas tem esses outros momentos, esses outros processos, que nós vamos crescer em servir a Deus, servindo uns aos outros, pregando o Evangelho, cuidando de pessoas, visitando os enfermos, os que sofrem, levando a misericórdia, o cuidado com as pessoas. Então, comece a perceber os seus dons e busque aperfeiçoamento. Eu errei muito, quero confessar aqui para a igreja, errei muito lá no início do meu ministério, e depois de alguns anos também. Talvez hoje eu estivesse, como lá no passado, brigando com a igreja. Vocês têm que servir, vocês têm que servir, vocês têm que servir, têm que pregar o Evangelho, vocês têm que ajudar os pobres, vocês têm que... faça alguma coisa, mas dá um jeito de servir. A gente tem aprendido que ensinar que tem que servir é muito importante. Mas aqui está falando que a minha maior obrigação, com o pastor Leonardo, com o Wesley, com os líderes que estão crescendo, é aperfeiçoarmos uns aos outros. Não é só brigar, não é só dizer, olha, tem que ensinar é uma dádiva, servir é uma dádiva, servir é um privilégio, mas esquecer que servir exige aperfeiçoamento para o desempenho. Então, leia a Bíblia, entre num desses grupos, venha para quinta-feira orar, entre num grupo de familiar, entre num grupo de discipulado, procure o seu aperfeiçoamento para servir. Amém? Você não precisa sair, pastor, mas eu tenho que evangelizar, alguém começou a suar outro dia, eu nem imagino pegando um folheto ou alguma coisa e dando para alguém de presente, e falou, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. A gente fazia isso, mas não, vamos aprender como é que faz isso. Então, a gente vai, escola dominical, os grupos de discipulados, os grupos familiares, tudo isso aí, trabalhar aperfeiçoamento para o desempenho do serviço, dos santos. A palavra serviço é a palavra, então, ministério. O ministério não é de pastor, o ministério não é do evangelista, o ministério não é só do apóstolo, o ministério é da igreja. Para o desempenho do seu serviço, palavra serviço, ministério, então você é um ministro de Cristo. Você, minha irmã, é uma ministro de Cristo, uma ministra de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ministrar é servir. Então, não estou tirando o lugar do ministro do Evangelho como líder, que é um privilégio que Deus tem me dado, mas o meu privilégio de servir vocês, para vocês desempenharem o serviço de vocês, eu preciso exercer o principal, possivelmente um dos principais papéis, além de tirar o carrapicho das ovelhas, não é? De ir lá abraçar, chorar, não é? O pastoreio nessa dimensão, essa outra dimensão tão séria, que é a capacitação do povo de Deus para o desempenho do serviço.
E eu quero pedir a vocês que anotem isso. Para quando você talvez um dia estiver orando por mim lá na frente, você lembrar assim, bom, pelo menos 2 papéis principais eu sei que o meu pastor tem, com os outros pastores, que é cuidar do pastoreio, mas de forma muito especial aperfeiçoar o corpo de Cristo para o desempenho do serviço. Então, quando a gente estiver gastando tempo com treinamento de líderes aqui pelo mundo, nós fazemos parte do Life on Life, que é justamente uma missão, né? Eu e alguns irmãos, Alcione faz parte da liderança nacional do Life on Life, movimento nacional de discipulado que está envolvido com o pastor Randy Pope, que está vindo aqui final de março, que eu estou convidando vocês aí, vai ser lá na Igreja Luz, né, Alcione? Nós estamos envolvidos com ele num projeto mundial, para servir, para treinar líderes, para o desempenho do serviço. O líder, se não for capacitado, como é que vai servir? Vamos ficar brigando com os crentes, você não serve para nada. Não, nós queremos capacitar vocês para o desempenho do serviço, para que os dons vivos do Espírito Santo estejam sendo aqui, de uma forma maravilhosa, exercidos por todos exercendo os dons do Espírito Santo, todos cuidando uns dos outros com aquele dom que tem, de uma forma maravilhosa. E nós estamos, então, começando a igreja com vários aspectos, com essa profunda dedicação na edificação do corpo de Cristo, nessa dimensão de capacitação dos crentes para o serviço. Então, esse é um dos focos principais. Sabe por quê, queridos? Então, com esses grupos pequenos todos que nós estamos aí trabalhando, é porque daqui um pouco, esse pouquinho de gente vai multiplicar em outros líderes, em outros líderes, em outros líderes. E se a igreja daqui um pouco tiver um pouquinho maior, não vai ser aquela igreja grandona, que todo mundo vem e escuta a palavra, todo mundo vai embora, todo mundo vem, todo mundo vai embora. E vocês sabem que Goiânia é uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Motivo de agradecer e de louvar o Senhor. Mas, Midinha, tristemente, a estatística diz que o impacto da igreja na cidade em relação à fome, violência, crianças, mulheres, tudo é mínimo. O impacto em termos do mais de 30% de evangélicos que tem na cidade, o impacto é quase zero. Estou exagerando, que é quase zero, mas é assustador o impacto. Depois a gente traz a estatística. Então, nós precisamos ser uma igreja viva. E uma igreja viva não é uma igreja barulhenta, não é uma igreja que aparece ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo está cheia dos dons, então está servindo na cidade, está impactando a cidade. Então, eu quero pedir oração de vocês. Eu quero pedir o amor de vocês pelo tema do discipulado. Eu quero convidar vocês para entrarem nas dimensões de capacitação para o serviço, porque, irmãos, eu tenho caminhado com algumas pessoas em depressão, não vou generalizar. Algumas pessoas cristãs, elas não procuram servir. Às vezes a vida de oração está muito fraca e a vida de servir. Elas vivem para si. E, de repente, a vida começa a perder o sentido. Eu estou caminhando com uma amicíssima minha, que talvez por uns 15 anos, eu vi que ela passou a cuidar da empresinha dela, da casa dela. Ela perdeu completamente a dimensão de servir, uma líder cristã. Agora está numa depressão profunda, brigando com Deus, justamente porque não vê sentido na vida. Já pensou em suicídio? Não vê o menor sentido na existência. Queridos, não tem sentido mesmo você viver para si. Não tem sentido se você não adorar o Senhor e procurar servir, ser uma bênção, ser frutífero. A vida perde completamente o sentido. Se somos pessoas egoístas, vivendo só para o umbigo, nós vamos brigar com Moisés no deserto, vamos brigar uns com os outros, vamos virar uma igreja que fica brigando uns com os outros, questionando Deus, questionando a vida, murmurando, um povo murmurento.
Você já imaginou naquele deserto? Não, peraí, como é que a gente pode ajudar aqui, Moisés? O que a gente pode fazer? Vamos cooperar, vamos ajudar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. O que Deus está fazendo? O que você está precisando? O que você tem lá? O que você tem cá? Irmãos, é impressionante essa dinâmica de vida, de perceber os dons do Espírito Santo, cuidarmos uns dos outros, orarmos uns com os outros. Então, servir é dádiva, é dom de Deus. Servir é um privilégio indescritível. Servir exige aperfeiçoamento. Então, procure descobrir seu dom, nós queremos te ajudar. Não vou bater em ninguém para servir, porque é dom, servir é privilégio indescritível. Jesus tirou ali, pôs a toalha e foi lavar os pés dos irmãos e disse, olha, se vocês não fizerem assim com os outros, vocês não têm nada a ver comigo. Liderança de Cristo é liderança de servir e liderança que chama o povo para andar, que é o que eu estou fazendo nessa noite. Estou lavando os pés de vocês com a palavra aqui, de alguma forma, e estou chamando vocês para a gente andar. Para a gente andar, mas andar primeiro, a igreja está começando, vamos capacitar. Temos pessoas aqui muito experientes. O Oscar foi diácono comigo na primeira igreja em Rio Verde, servimos lá durante um tempo, inclusive com um trabalho social com algumas escolas, um hospital evangélico, lá uma obra inigualável da igreja presbiteriana nessa região, e é um privilégio, irmãos, nós pensarmos. Eu estava falando, a Lena aqui, minha aluna lá da faculdade assembleana, um dos maiores privilégios que eu tive lá foi quando eu assumi o estágio, a gente foi para, isso ainda está acontecendo, eu vou com eles para casas de recuperação, para o hospital, e lá eu estou indo com a faculdade, com a igreja, com o evangelho. Olha, vocês não podem imaginar o que é. O Obed, como policial, tem procurado, justamente, tem percebido o que Deus vem fazendo com ele por anos. Aqui e ali o pessoal chama ele lá de pastor, porque está pastoreando mesmo lá, e pregando para preso, orando com preso, e chorando com preso. Então, amados, onde você está? É lá que o Senhor te pôs, né? A Kênia está fazendo lá, com os funcionários lá da empresa, um estudo bíblico, né? Alcione também lá na empresa, irmãos, né? A Marta trazendo o povo da caixa para cá, e assim nós vamos vivendo esse evangelho maravilhoso, de uma forma viva, servindo uns aos outros em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos, porque se você estiver chorando, é claro que a depressão tem dimensões que você vai precisar de socorro e de ajuda mesmo. Você não dá conta de servir quando você está num nível de depressão mais profundo. Vai precisar do psiquiatra, vai precisar do pastor orar, apoiarmos, e nós estamos aí. O psicólogo, e vamos juntar todo mundo e vamos ajudar você. Só que quando você está com esse nível de depressão, nível superficial, mas sim problema aqui, problema ali, mas ainda está dando conta de trabalhar, comece a perceber do Senhor, o que você pode ainda ajudar, o que você pode fazer. Não deixe de servir por causa de uma luta ou outra que você está enfrentando. Procure servir, procure ser uma bênção, porque até a palavra ser bênção, Abraão, você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção onde você estiver, ser tu uma bênção, porque quando você é bênção para alguém, você percebe sua utilidade, você percebe o sentido da existência. Meu Deus, o Senhor me usou para orar com essa pessoa. A pessoa vem te agradecer porque você deu um abraço. Olha, aquele abraço foi uma bênção para mim hoje. O que custou você dar um abraço? Quanto custou? Um abraço, um sorriso, uma palavra de oração. Falar, eu também estou passando uma luta terrível, mas estou orando por você. Manda um recadinho. Eu mandava recadinho assim, quando ele estava terminando o ensino médio para ir para o seminário, novo convertido, e o pessoal curtia comigo, ria às vezes, mas na hora de orar, quem que eles procuravam? Era a mim. Manda um bilhetinho, olha, estou orando por você. E outra coisa mais apaixonante do Evangelho é você dizer, olha, eu também estou num dia muito difícil. Hoje eu estou chorando, mas eu estou percebendo que você está chorando também. Vamos chorar junto? Vamos chorar diante do Senhor. Eu fico olhando aqui para vocês, que eu amo muito vocês, eu fico impressionado com o potencial que já temos. Deus começou essa igreja com líderes, aqui só tem líder. Só tem líder, só homem e mulher de Deus, líderes. O potencial para a gente amar, para a gente servir, para a gente abençoar a gente. Nós entramos lá no Araújo Jorge, e o pastor falou o seguinte, olha, eu fui proibido de entrar, porque teve um tempo que ia visitando cada leito. Ele falou, eu fui proibido de fazer isso.
Então, hoje a gente está fazendo o seguinte, a gente não pode pedir para entrar no leito para orar e abençoar as pessoas. O que a gente pode fazer? A gente pode ir para o corredor cantar, e se a gente, então, for chamado, a gente entra. Agora ele falou assim, a gente começa a cantar e a gente nem dá conta de atender os pedidos. Porque o povo vem, vai lá, ora aqui comigo, ora com minha mãe, ora com meu pai. Então ele falou assim, ó, assistente social é de outra religião e me proibiu de entrar nos leitos. Mas como ela sabe que não pode me proibir de estar dentro do hospital, então ela criou esse jeito. Posso cantar e se alguém quiser a visita, né, o politicamente correto, né, porque aí você não vai lá, não agride a pessoa. Aí o que aconteceu? Nós começamos a cantar, levamos o violão, começamos a cantar. Aí vários estudantes lá, Lena, nunca tinham ido, e o Araújo Jorge, né? Realmente não é simples, né? Mas o que aconteceu? Os alunos assim, falei, olha, quem tem mais, a gente treinou e tudo, mas ainda assim, na hora do vamos ver, né? Professor, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu falei, não, então você vai atrás, fulano e fulano vai na frente e vocês vão atrás, né? Vocês vão aprendendo. E eu me lembro de algumas meninas muito tímidas, assustadas, mas aí apaixonaram. Porque nós éramos chamados, então, corre para atender um, atender outro, e hora aqui, hora ali. E fomos para um quarto e a mulher brigando com Deus. Não, a filha pediu para a gente, minha mãe chegou, não quero, que Deus, o quê, que nada, que tal. Que a mulher estava revoltada. Mas aí ela acalmou um pouco e a gente conseguiu orar. Depois de uma semana, aquela mulher estava profundamente quebrantada. E assim vários casos que a gente teve. Eu me lembro de uma das cenas muito fortes que me marcou, porque ele falou, olha, nós não podemos ir à pediatria, nós somos proibidos de ir à pediatria. Então ele falou, nós podemos ir num hall que a gente canta e a música sobe e as crianças vêm para a janela. Ele falou, tivemos essa experiência já, então nós fomos para lá. Irmãos, que cena, que cena. Os menininhos com a mãe, alguém trazendo com o soro, né? Com o negócio que segura o soro, a mãozinha ali com enfaixado, com coisinha, tudo na janela, a gente cantando e olhando pela janela. E no meio daquela cena, eu vi uma senhora, ela não olhou para nós, ela ficou voltada para a parede, e ela gemia, certamente o seu ente querido estava numa situação muito grave. Eu estou compartilhando, né? O pastor Leonardo tem na casa de recuperação, e a gente tem, cada um aqui, a sua experiência, do privilégio de sermos chamados ministros, ministras do Senhor. Aqueles que servem, aqueles que têm dons do Espírito Santo para abençoar vidas, cheios do Espírito Santo para servir. Uma bênção de Deus por onde passam. Queridos, isso traz profundo significado à nossa vida. Chamados para servir, não a si mesmo, não a si mesmo. Você cuida de sua família, trabalha, e não estou falando que isso é errado. Maravilhoso. Ai de você se não cuidar da sua casa. Mas pega esse potencial da sua família e começa a servir. Porque isso dá sentido, isso tira depressão, isso tira falta de significado. A vida, ela é cheia de alegria quando a gente está servindo o Senhor. Então, olha o que o texto diz, olhe para o texto comigo para a gente então caminhar e assim daqui um pouco concluir. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então a gente quer caminhar nessa jornada para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o serviço dos crentes edifica a igreja. O serviço de todos nós edifica a igreja de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Servir edifica a igreja. Servir amadurece o corpo de Cristo, fazendo-nos chegar a sermos parecidos com Jesus. Você já imaginou? Servindo uns aos outros, nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio aqui para servir.
Só vamos ser mais parecidos com Jesus, porque o que seria parecido com Jesus? Não é? Até que cheguemos à maturidade de Cristo, varão perfeito, Cristo Jesus. Então, nós temos interpretado esse texto, à medida que crescer a estatura de Cristo é chegar no nível da maturidade cristã. E é sermos, portanto, parecidos com Jesus. Como é que a gente vai ser mais parecido com Jesus? Ora, pegando a toalha e servindo, abraçando, né? Levando uma oração para o enfermo, o remédio, ou a misericórdia, limpando a casa de alguém, levando o amor, uma família que está se destruindo, ir lá orar, pregar o evangelho, discipular pessoas, formar pessoas, caminhar com gente. Isso faz-nos parecidos com Jesus, pessoas mais maduras. Então, nos faz parecer mais com Jesus. E aí, queridos, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, você que está anotando aí, olha para esse texto aqui. Deixar de ser menino aqui, não é para os mais jovens aqui, como Mateus, para deixar de ser um jovem adolescente de um dia para o outro. Não é a ideia, não é? Você fica aí na sua adolescência tranquilo e vai crescendo, né? Mas uma coisa, o Mateus, eu, você, as irmãs, as crianças que estão lá, não é? Nossos jovens aqui, tão jovens já, estudando e crescendo e trabalhando. Mas, queridos, é impressionante. Os ventos de doutrina, o que é isso? Para deixar de ser menino levado e para lá por todo o vento de doutrina. São ensinos malignos, antibíblicos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ensinos hoje tão errados entrando na família, entrando na sociedade. Então, o adolescente deixa de ser criança porque ele amadurece na fé, para dizer, olha, isso aí não é de acordo com a vontade de Deus. O jovem cristão amadurece na fé quando ele, com muito amor, não precisa brigar com ninguém, não precisa ser alguém cheio de preconceito, nada disso, mas alguém que, na sociedade, com muito amor, servindo a sociedade, diz, meu irmão, o caminho não é por aí, esse caminho não agrada a Deus, esse caminho não agrada o Senhor. Para sermos pessoas que vão amadurecendo. Então, é claro que na adolescência, falando aqui com os adolescentes, a gente tem os amigos e tudo, é a idade que mais a gente é levado pelos amigos. Porque é muito bom ter amigos, né? Vamos ser sinceros. É maravilhoso, mesmo na vida adulta. Eu sou apaixonado pela ideia justamente da igreja como um corpo de amigos. Então, eu olho para vocês aqui e saber que eu tenho amizade, amor cristão com vocês. Agora, quando a gente é adolescente, a gente é levado demais pelos amigos. E quando a gente não cresce, mesmo na adolescência e nas outras fases, a gente fica levado para lá e para cá, mesmo sendo pessoas cristãs que amam o Senhor. Você não pode ser assim. Você tem que ser líder onde você estiver. Adolescente, juventude, adulto. Nós precisamos exercer ali uma liderança, apoiando as pessoas em amor. Não precisa brigar com ninguém, Nem precisa ser preconceito, mas uma coisa é ser preconceituoso, outra coisa é ter conceitos. Eu tenho conceitos. Não tem jeito, gente. Todo mundo tem conceitos. Os nossos conceitos são bíblicos. Os nossos conceitos são firmados na verdade de Deus. Só que o maior conceito que está aqui, inclusive, presente o tempo inteiro, é o amor. É o amor, é o amor. Como é que a gente ama os amigos? Orientando o caminho certo para seguir. Não sendo levados por todo o vento de doutrina. Irmãos, é impressionante como igrejas hoje, as pessoas, a gente chama de crente tigelinha. Tem bênção lá naquele lugar, ele pega a tigelinha dele e corre para lá. Agora tem bênção em tal lugar, ele corre para lá com a tigelinha, né, Helena? E não percebe às vezes que está imaturo na fé. Precisamos crescer na fé. Precisamos ser pessoas maduras na fé.
servimos uns aos outros para crescermos e deixarmos de ser meninos na fé, amém? Essa é a parte mais dura dessa noite aqui, né? É a parte mais dura. Crescer dói. O grande educador, o Piaget, diz que crescer dói, né? Temos grandes educadores aqui também. Então, crescer dói. Eu fiquei impressionado com essa afirmação dele, porque realmente toda vez que você tem que dar um passo em algum processo de crescimento, dói. Mas, queridos, Paulo está dizendo que precisamos crescer. Precisa deixar de ser criança, levado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. A igreja presbiteriana é uma igreja muito séria na doutrina. Por isso nós estamos aqui estudando doutrina, ensino bíblico, exposição bíblica, teologia em profundidade. Às vezes, não é? Como alguém disse outro dia, a palavra foi um pouco pesada. Porque é pesada? O estudo, a Bíblia está nos chamando para a maturidade, nos chamando para crescer, nos chamando para deixar de ser criança. Então, a igreja que fica no leitinho, o povo gosta muitas vezes e não quer crescer. É claro que eu não estou brigando, nem vou brigar, mas chamando-nos para crescer, amém? Crescer na fé, para você ser uma bênção, não só ser abençoado, você ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu falei para vocês aqui alguma coisa de uma igreja que nós pastoreamos em Brasília, que uma igreja assim, classe média lá no plano piloto, e uma igreja assim que o pastor, como eu, trabalhava fora, dando aulas, e não tinha muito tempo, mas aí ele não procurou multiplicar líderes, porque como é que eu vou, já que eu trabalho, nós vamos treinar líderes que vão multiplicar a liderança. Ele não fez isso, eu cheguei lá para pastorear a igreja só esperava o pastor pôr comidinha na boca. Sabe, uma igreja inteira de classe média, que é o culto para receber, e a quinta-feira para receber. Ninguém, era uma igreja que não tinha evangelismo, não tinha nada. O coral servia a igreja, só tinha esse pequeno serviço para servir a própria igreja. Um dia eu briguei com a igreja, achei que no outro dia ia embora. Mas o conselho da igreja falou, pastor, nós precisávamos desse puxão de orelha. Mas o senhor precisa ajudar a gente, não adianta só brigar, por isso que eu já não estou brigando aqui não. Falou, não adianta só brigar, pastor, nós não sabemos fazer isso. Aí eu peguei a carapuça assim, aí, falei, vocês me perdoem, vamos aprender junto então. Daí um pouco o coral da igreja, que cantava só para a igreja, estava cantando debaixo, quem conhece Brasília, os blocos, a gente estava cantando debaixo dos blocos, fazendo teatro com coral. Fomos para o teatro da Caixa Econômica em Brasília, o coral com teatro, com tudo para a cidade. Adotamos a igreja tinha 35 anos, não tinha uma congregação, assumimos uma congregação no interior, as mulheres iam para lá e a gente fazia mutirão de todo tipo de serviço, de evangelismo, de esporte, de ação social, e depois começamos a construir o prédio lá para a igreja. Eu ia e eu falava, eu não sei nada, então eu sou badeco, né, Juninho? Juninho hoje está arrumando o apartamento dele, ele mesmo, trabalhando lá. E a gente vai lá, então pega o serrote, pega não sei o quê, eu falava, pode mandar, eu sou servente aqui, né? Queridos, a igreja mudou de uma forma que eu tenho uma gratidão imensa por essa igreja, que é uma igreja muito viva em servir o Senhor hoje. Nós assumimos a missão vida lá, saímos distribuindo comida na madrugada, indo para a casa de recuperação, cuidando dos mendigos em processo de recuperação. Uma igreja que serve, igreja que deixa de ser criança, igreja que cresce para servir para a glória de Deus. E aí, terminando, ele diz assim, ao invés de sermos levados para lá e para cá por todo vento de doutrina, versículos 15 e 16 para terminar, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ele começa dizendo, e a graça foi concedida a cada um, não só aos pastores, mas a graça, os dons do Espírito Santo foram concedidos a todos os membros da igreja. E ele termina dizendo, de quem todo o corpo bem ajustado, o corpo de Cristo, a igreja, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, uma perfeita engrenagem,
efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Em amor, em amor, em amor. Segundo a justa cooperação de cada parte, crescendo, fortalecendo em amor. Então, quando você... deixa eu dizer uma coisa terminando aqui, queridos. A discussão dessa semana foi assim, né, Marta? A Marta pedindo quem queria entrar na escala, porque ajudando aí o Burton com a administração, todo mundo está contribuindo, né, financeiramente, nossos compromissos financeiros são altos para o tamanho do grupo e tudo, mas Deus tem honrado, e nós estamos felizes, como eu falei domingo passado, não vou ficar cobrando aqui nada da igreja, porque a igreja tem sido muito boa em contribuir, muito fiel, então nós estamos felizes. Só que tudo tem que ser feito com muito cuidado, né, justamente para não ficar estourando as contas e eu ter que ficar aqui brigando com os irmãos, que eu acho a coisa mais horrível, né? Os irmãos tão bondosamente já contribuindo. Aí a Marta, presidente da SAF, falou assim, gente, vamos fazer uma escala para quem quer ajudar a limpar a igreja, não vamos pagar não. Aí alguém falou, não é, muito bondosamente, que teria alguém, até achei a diária muito barata, mas eu gostei do pessoal, não, vamos nós mesmos, vamos servir, porque mesmo pouco a gente pode fazer alguma coisa. O que acontece? Aqui é muito facinho de limpar. Então, algumas pessoas entraram lá na escala, deixa eu dizer para você, eu tive o privilégio de fazer alguns cursos, de ter alguns títulos. Eu amo o dia que eu estou limpando ou capinando. É uma coisa muito, para mim, assim, sempre traz assim, quem eu sou. Meus títulos não mudam quem eu sou. Eu quero servir, o privilégio de servir. Então, quero te chamar para uma hora vir aqui, ou numa casa de recuperação com a gente, talvez uma hora ter que limpar alguém. Isso não diminui a gente quando você sabe quem você é. Isso traz para você Senhor, que bênção poder ajudar. Isso não me diminui, servir. Quem fez uma pancada contra a igreja foi o filósofo Nietzsche, filho de pastor, num contexto em que a igreja está com liberalismo teológico, igreja horrível do tempo dele, eu não vou só condenar ele não. Mas, claro, ele entrou numa confusão e ele disse que o cristianismo é a religião pior do mundo. Religião é terrível. E, se existe religião das piores é o cristianismo. Porque faz um homem fraco. Esse negócio de altruísmo, preocupar com o outro, tentar servir o outro, isso faz do cristianismo um homem fraco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi fraco ao ir à cruz? Jesus foi fraco quando curou enfermos? Jesus foi fraco quando tocou no leproso? Jesus foi fraco quando amou a mulher adúltera e falou, vocês vão jogar pedra? Joguem. Vocês são os perfeitinhos, joguem pedra. Ele foi fraco em dizer para aqueles homens, vocês vão jogar pedra? Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho aprendido em ser cristão. Quando você põe um avental para lavar os pés de alguém, você é uma pessoa fantástica, forte. Quando você estende a mão para um caído, você é uma pessoa sensacional, você é muito forte. Quando você abraça alguém fedorento, como Jesus abraçava, tocou no leproso, e foi chamado de amigo de pecadores, você é forte. Forte. Quando você ama, você é forte, porque o amor é poder. E o amor transforma, o amor transforma, o amor transforma. Essa igreja tem que ser edificada em amor. Juntas, medulas, cada parte contribuindo para a edificação desse corpo. Os adolescentes, as crianças, todos amando o Senhor, amando a palavra, crescendo na palavra, e em amor, e em amor. Nunca faça. A Glaucia viajava lá em casa, eu querendo ensinar as meninas, a gente, numa fase que elas viraram, viu, Mateus, escreve isso aí, ó. Quando as meninas começaram na sua idade lá em casa, eu falei, bem, aprendi com a família americana uma coisa. A gente junta a família, já que a gente não é rico, classe média, né, nessa luta toda, aí uma família americana, porque eles têm muito isso lá nos Estados Unidos. Olha, agora nós não precisamos mais de ajudante. Agora todo mundo dá conta. Então, o que nós vamos fazer?
ela me ensinou com a família dela. Meus professores em Brasília, eu era muito íntimo da casa deles, ela falou assim, olha, chegamos numa idade dos filhos, mesmo no Brasil sendo relativamente barato um ajudante, mas nós quisemos seguir o padrão americano da maioria das famílias lá. A maioria é família sem empregado. Então, o que a gente faz, por outro lado? Vamos todo mundo ajudar e a gente junta o dinheiro para tirar férias no final do ano. Não estou dizendo que aqui todo mundo tem que fazer, não, gente. Tenho que dar conta, tenho que dar menos, tenho que dar mais, cada um sabe a sua história. Mas lá em casa eu fiz. E aí, porque justamente era o dinheiro que a gente juntava para tirar férias, e eu falei, quero que as meninas cresçam aprendendo um pouco também. E às vezes a Glaucia ficava lá meio brigando com ela, aquele negócio, né, adolescente não quer fazer as coisas, e aí ela chegava, eu falava, vamos ajudar o papai, né? E a gente ia arrumar as coisas, eu gosto muito de arrumar a casa, ajudar as coisas, e a Glaucia chegava, estava tudo arrumado, as meninas limpas, comida feita. Ela falou, o que você fez? O que você fez? Eu até hoje não sei direito. Né? Mas claro, chegou um momento que elas aqui e ali começaram a embirrar. Aí até hoje eu tenho uma coisa com elas, que é assim, o dia que eu estiver ajudando a limpar, se você fizer brigando, você pare de fazer na hora. Pare de fazer na hora. Não vou brigar com você, não vou bater em vocês. Eu amo minha casa, amo vocês, faço por amor e com muita alegria. Eu não quero que vocês aprendam a fazer as coisas com raiva. Quando elas ficam assim, né, ruboriza aí a face e tal, ficam meio, né, envergonhados, vão lá e me ajudam, né? Mas já teve vez de ficar com raiva e não fazer mesmo. Mas eu deixo a lição. Quero pedir para vocês aqui nessa igreja, com muito amor, nunca faça nada brigando aqui. Nunca faça nada que não seja por amor. Seu dízimo, sua oferta, limpar a igreja, o jardim, o que você for fazer com a gente, ir a uma casa de recuperação, ir a um hospital, nunca faça sem amor, porque a palavra diz, para edificação de si mesmo, em amor. Vamos ficar de pé, vamos orar.